Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal pessoal, né? Como vocês estão? Bem? Espero que sim. Bom, hoje, nesse vídeo em especial, eu queria falar de um assunto que eu posso ser bem prolixo quando eu falar dele. Posso ser meio prolixo, né? E espero não ser, mas eu sei que eu posso acabar sendo. Já estou sendo prolixo na introdução, né? Mas tem isso, eu vejo que isso é muito importante para as pessoas aprenderem desde cedo. Não que eu seja um professor que descobriu isso com muito estudo, com muita sabedoria. Não. Muito pelo contrário. Eu aprendi tomando na tarraqueta mesmo. Me ferrando. Aprendendo da forma empírica, sabe? Que desde pequeno todo mundo tem aquele horizonte de consciência bem pequeno, né? As coisas que importam para você quando você é criança é a próxima brincadeira do dia, o próximo episódio daquele desenho que você gosta, né? Quando vai ser a próxima vez que você vai ver aquele amiguinho, aquela amiguinha e brincar de novo. Aí você vai crescendo e seu horizonte de consciência vai abrindo aos pouquinhos, né? E novas coisas vão se tornando importantes, né? Você vai descobrindo novas coisas que são importantes na vida. Você chega ali na pré-adolescência, você começa a se importar mais com o seu futuro, com que tipo de pessoa você quer ser, que tipo de coisa você quer conquistar, esse tipo de coisa assim, né? Você vai criando ambições, né? E quando você se torna adulto, você ganha as ilusões, né? Você descobre ilusões que você tinha desde pequeno, se frustra com algumas ambições, conquista outras coisas, né? É da vida. E tem uma terceira chave que você vira. A primeira é de você criança para pré-adolescente, / criancinha já adulta. E a segunda é quando você está de pré-adolescente / jovem para adulto. E a terceira é uma chave que você pode virar e você não vira de imediato, você vira ela bem aos poucos, como se fosse uma chave enferrujada, sabe? Empenada na porta. Você não vira de uma vez, você vai virando ela muito aos pouquinhos, mas depois que vira, não tem como desvirar. Essa terceira chave, você pode virar ela em qualquer momento da sua vida. Claro, bem mais difícil isso acontecer quando você é criança, porque justamente você não tem um horizonte de consciência suficiente para abarcar o mundo, entendeu? Você não entende as coisas do mundo, você não entende o quão difícil algumas coisas podem ser, o quão fáceis outras podem ser, sabe? Simples. Então, quando você é pequeno, é mais difícil você virar essa chave. Agora, quando você é pré-adolescente, você já tem umas pequenas ferramentas que você possa chegar lá. Também é muito difícil, porque pré-adolescente ele se fecha muito ao próprio mundo, então tudo é sobre como ele se sente, o que acontece com ele, essas coisas assim, né? E quando você é adulto, você tem isso muito desenvolvido também, principalmente aqui no Brasil. Tudo é sobre como você se sente, o que aconteceu com você. Então tudo se torna sobre você. E aí essa terceira chave, ela dificilmente vira, né? Mas é mais fácil quando você é adulto, porque você já tem uma certa experiência de vida. E que chave é essa? Essa chave que você vira, ela está muito presente em pessoas que ou perderam tudo ou estiveram muito perto da morte. A morte faz essa chave virar muito fácil, que é você perceber o que é realmente importante na sua vida. Caraca, meu cabelo tá parecendo do carinha da Hermes e Renato, acho que esse é o nome dele, Charlinho, né? Tô parecendo Charlinho. É como eu tava falando, quando você chega perto da morte, essa chave vira facilmente, né? E
E que chave é essa? É a chave de você perceber o que realmente importa na vida. Né? O que realmente importa na vida. Eu já vi várias pessoas dizendo, de maneira assim até tragicômica, rindo até, que é engraçado como pessoas que estão prestes a morrer ou passaram por uma experiência de quase morte sabem mais da vida do que quem nunca passou por uma experiência de quase morte. Né? Isso é verdade. Pessoas com câncer, crianças que estão passando por esse estado, pessoas que quase morreram, foram salvas por um milagre, sabe? Pessoas que passaram por momentos extremamente devastadores, desesperançosos. Parece que essas pessoas vivem mais do que aquelas pessoas que nunca passaram por esse tipo de coisa. E por que parece que isso acontece? Porque é realidade. Porque essa é a própria verdade. Né? Não é uma percepção errônea. As pessoas que passam por uma perda muito grande ou por experiências de quase morte sabem o que realmente importa. Né? Como uma criança pobre, tipo, que nunca teve nada na vida, sabe? Tipo aquelas bem de interior, que às vezes até já passou fome e tal. Aí chega na casa de um rico, e o rico não dá valor pra quase nada que ele tem, e o menino pobre dá valor, tipo, para as coisas mais tenras, sabe? Mais superficiais não, mas mais simples. Você provavelmente já viu isso em algum filme, alguma série, assim, tipo, o menino desprezando algo simples, tipo um bolo que a mãe dele faz pra ele no café da manhã. Pra ele é só mais um bolo. E pro menino que tá do lado dele, ou a pessoa que tá do lado dele, a pessoa fica embasbacada, tipo, caraca, sua mãe faz bolo pra você, vocês têm bolo pra comer, você tem uma mãe pra fazer bolo pra você. Caraca, que legal, que não sei o que. Então, essas pessoas entendem as coisas que realmente valem, né, na vida. Eu tava até vendo, eu tô vendo, né, um anime chamado Frieren, Jornada por Além, né, recomendação do Padre Lucas Mariano. E é engraçado como, tipo, tem pessoas poderosas, tem uma maga super poderosa, anciã, e, tipo, as coisas que tem valor para ela são coisas tão pequenas, tipo, um afago na cabeça, uma magia de fazer bolo, ou de lavar louças, ou de encontrar objetos perdidos. Sabe? E tem as outras pessoas ficam tipo, ah, mas eu queria poder destruir o mundo, queria poder derrubar uma montanha com um sopro só. E aí você percebe, né, que aquela máxima de alguns santos católicos, né? O extraordinário se encontra no ordinário, né? Às vezes a gente se foca tanto em status, dinheiro, fama, poder, paixões, né? Às vezes a gente também acaba se iludindo muito que que a gente só se embriaga se for de poder ou de status, mas às vezes de paixões também, né? Quando a gente está apaixonado por uma pessoa ou apaixonado por, sei lá, um trabalho, um objeto, né? Isso também nos tira do foco que é o ordinário, as coisas simples da vida. O ponto que eu quero chegar nesse vídeo é o seguinte: na vida você vai passar pela morte, de um jeito ou de outro, né? Seja a sua própria, mas aí a vida acaba, né? A vida aqui, ou a vida ou a morte vai acontecer ao seu redor, com algum parente, com algum amigo, conhecido, com algum amor. Só que a morte, ela tem um fim, ela é um fim, né? É um fim de uma jornada, é um fim de uma vida, e apesar de causar muita dor, ela encerra um ciclo, né? Ela encerra um ciclo e você vai ficar, saiba disso, você vai sentir o gosto amargo, mas você vai sentir o gosto doce da vida na morte. Quando você vai sentir isso? Nas lembranças boas, né? Quando você perder alguém, você vai lembrar dos dias que você passou com aquela pessoa, das conversas que você teve. E
das pequenas coisas, sabe? Do café que vocês já tomaram junto. Você vai lembrar disso. Um dia desses eu fiquei sabendo a história de um cara chamado Antônio Senna, né? E é engraçado que a história dele, para ser breve, ele era um piloto, é um piloto particular, que foi fazer foi fazer um voo e caiu na Amazônia, né? E sobreviveu. E ficou 36 dias na Amazônia, sozinho, né? Sem nada, praticamente. E a todo momento ele fala que ele só sobreviveu por causa da família dele, porque ele ficou 5 dias esperando o resgate e no 5º dia bateu uma desesperança extremamente angustiante, porque ele viu o avião passando o resgate e o avião não viu ele. E aí ele sentiu que ele perdeu tudo, o chão, e é um sentimento que eu entendo perfeitamente quando ele diz assim, as palavras próprias dele. Sabe aquela máxima de que duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo? Então, meu coração se esvaziou totalmente de qualquer esperança, de qualquer otimismo, de qualquer felicidade. E tudo que tomou foi tristeza, raiva, desesperança, desespero, medo, tudo. E ele falou que é um sentimento muito parecido com depressão. E é verdade. Quem tem ou já teve depressão sabe como é você ser tomado completamente pela angústia, pela raiva, pelo desespero, pelo medo, pela inveja, tudo de ruim, não sobra nada. Sabe aquele mais que às vezes você tem na sua tristeza, tipo, porra, perdi tudo, não sei o quê, mas eu ainda tenho meu cafezinho, mas eu ainda tenho meu cachorrinho, sabe não, quem tem depressão ou já teve depressão sabe que não existe esse mais. Não tenho mais. Né? E aí ele falou que depois de um tempo, depois de alguns minutos, horas, sei lá, ele lembrou da mãe dele e ele lembrou, poxa, eu nunca mais vou dar um abraço na minha mãe. Poxa, eu nunca mais vou sentar na mesa e falar besteira com meus irmãos, zoar, falar merda que a gente gosta de falar. Tipo, ele não estava lembrando da casa dele, ele não estava lembrando do trabalho dele, ou de algum sonho que ele tinha posterior, de realizar, de contribuir com alguma coisa. Ele estava lembrando de uma conversa casual com os irmãos dele numa mesa, de um abraço na mãe, né? É isso. É isso que ele lembrou. Quando você perder alguém, é isso que você vai lembrar. Né? Ora de maneira triste, ora de maneira doce. Né? Lembrar dos abraços, dos sorrisos, das conversas, de um café, de um passeio, de um hobby. Só que aí que tá. Como eu falei, a morte ela tem um fim. Ela existe para uma finalidade na nossa vida. Só que pior do que a morte, porque a morte ela é natural, é inevitável. Pior do que a morte é você enterrar alguém vivo. E provavelmente, se você está vendo esse vídeo, você sabe exatamente do que eu estou falando. Você sabe exatamente de que fase da vida, o que tipo de situação da vida eu estou falando. Pois bem, enterrar alguém vivo é um velório sem defunto. Eu vi isso uma vez. Só que se referindo mais a divórcio, né? Que divórcio é um velório sem defunto. E realmente. Mas isso se estende a outros tipos de relação também. Enterrar alguém vivo é um velório sem defunto. Ninguém morre, né? De verdade. Mas ao mesmo tempo, chega a ser pior do que se a pessoa tivesse morrido de verdade. Porque além de você ter que enterrar aquela pessoa da sua convivência, né? Você não convive mais com aquela pessoa, você enterra ela, as memórias junto com ela. Né?
Você vai ter que negar até o fim, tirar da sua cabeça o sorriso, os cafés, os abraços, os beijos, as aventuras. E só não entende isso dois tipos de pessoa. O primeiro, quem nunca teve isso. E o segundo é quem nunca nem teve esse tipo de relação com ninguém. A relação da pessoa se baseia só em interesse. Aquela pessoa bonita, eu vou ficar com ela. Aquela pessoa tem dinheiro, eu vou andar com ela. Aquela pessoa ali é minha mãe, é meu pai. Eu sou obrigado a conviver com eles, então eu vou conviver com eles. Sabe? Não tem amor de verdade a ninguém. Né? Mas isso é para outro tipo de vídeo. Focando mais nesse aqui, essa forma, essa fase, esse tipo de situação na vida, de você enterrar alguém vivo, é algo que não vale a pena em nenhuma instância, sabe? É claro que tem situações que a gente não controla, é a outra pessoa que quer ir embora. E é entendível, né? Mas não é querendo alimentar a tristeza de quem está passando por isso, mas ainda assim é extremamente intragável. Não é a melhor palavra, mas eu acho que é a melhor que eu pude pensar. Intragável. É intragável você acordar e um dos seus motivos de seguir em frente não existe mais. E lembra no começo do vídeo que eu falei que existem chaves que você vira na sua vida? Geralmente quando você entende esse tipo de relação, você vira a quarta chave, a terceira chave, quer dizer. A terceira chave. E o mundo, apesar de você começar a abarcar melhor o mundo, né, entender mais ou menos como o mundo funciona, né, que o mundo existe injustiças, que existem coisas que valem mais que outras, que o mundo tem guerra, que tem briga, que tem amor, que tem de tudo um pouco. Apesar de você abarcar o mundo melhor e de uma forma maior, mais geral, o mundo ele se reduz, chega a ser redundante, né, falar isso, meio irônico falar isso. O mundo ele se reduz para você. E como ele se reduz? Certas coisas param de valer a pena, sabe? Tipo, aquela bolsa perde o valor para você. Aquele carro perde o valor para você. Aquele cargo, aquele status, aquele objeto específico, aquele amontoado de dinheiro. Dinheiro literalmente vira só papel para você, né? Até as coisas que você gosta vão começando a perder um pouco o valor, diminuir, e você concentra o seu amor pelas coisas em poucas coisas, né? Aquelas pessoas simples, os santos, por exemplo, pessoas simplíssimas, você vê que eles davam valor a coisas como caridade, a esmola, a oração, sabe? A um pão compartilhado. E eu entendo isso, não que eu seja um cara super humilde, simples. Não é esse o ponto. Não estou querendo fazer autopropaganda, mas eu lembro que eu comecei a virar essa chave desde pequeno. Desde pequeno. Eu lembro que eu apesar de eu ter desejos para mim, eu via muito mais valor num pão compartilhado, né? Num bolo compartilhado, numa brincadeira compartilhada, num sorriso compartilhado, do que ter meu próprio videogame, do que ter meu próprio bolo, do que ter meu próprio pão. Né? Eu fui crescendo e essa lição se amadureceu, né? Se aperfeiçoou ali em 2019, mais ou menos, que é quando eu tive meu momento de jovem, né? Querer sair, essas coisas assim. E no fim eu nem fazia isso porque eu queria sair, era só para acompanhar uma pessoa específica, né? O Márcio do canal Resenhados. Pra gente conversar mais e mais. Aquilo me alimentava muito mais do que aquelas pessoas que queriam só ficar, aquelas pessoas que só queriam se embriagar. Tinha dias que a gente não bebia uma gota de álcool. A gente só dançava. E compartilhava aquele momento engraçado com gravações e risos.
E aquilo foi muito mais gostoso, muito mais saboreado. Saboreante não existe, né? Era muito mais belo, sabe? É mais eterno do que minhas bebidas. Minhas bebidas, muitas eu não lembro mais. Né? Talvez se eu fizer um esforço eu lembre de bons dias, mas tudo já passou, sabe? Foi quase não, foi uma perca de tempo, na maioria das vezes. E o que ficou foi essas memórias. E se o Márcio morresse hoje, creio em Deus Pai, né? Se o Márcio morresse hoje, era isso que ficaria, né? Porque o mundo se reduziu, o mundo foi se reduzindo de lá para cá, e o mundo hoje ele se reduz cada vez mais para mim. Dinheiro é papel, sabe? Uma casa é uma casa, fome só é um momento de fome, sabe? Mesmo que eu passe fome, mesmo que eu coma pão seco, seja a única coisa que eu tenha para comer durante a semana, é só pão seco, é só fome, é algo simples. As coisas que importam não são isso, né? E quando eu falo isso, eu falo porque as pessoas elas esperam a morte natural vir, ou a morte através de você enterrar alguém vivo vir, para poder dar em valor, aprender essa lição, né? Como eu falei, nos dois casos você vai sentir falta sempre das coisas simples, nunca das coisas extraordinárias. Claro, as coisas extraordinárias têm seu valor, é extraordinário. Mas o valor de verdade está nas coisas ordinárias, no cotidiano, naquele sorriso, naquele abraço, naquele café compartilhado, aquele abraço compartilhado, nos pequenos traços. Parece que esse vídeo tem um nome, é para alguém específico, mas não é. Quem nunca teve nada, conseguiu um pouco e perdeu, sabe do que eu estou falando. E quem já perdeu tudo alguma vez na vida também sabe do que eu estou falando. As coisas que realmente importam, como vou citar aqui o Pequeno Príncipe, né? As coisas importantes são invisíveis aos olhos, né? Uma raposa falando isso para o Pequeno Príncipe. E é verdade. As coisas invisíveis, as coisas que importam são invisíveis aos nossos olhos. Você acha que você está tomando só mais um café, mas não é só mais um café. Você acha que você está tendo só mais uma conversa de bar com seus amigos, mas não é só mais uma conversa de bar. Você acha que você não está sendo tão importante para alguém naquele dia, naquele momento, para aquela pessoa, né? Mas você não está sendo simples. Você muitas das vezes está marcando a vida de alguém a partir daquele dia. As coisas ordinárias, por incrível que pareça, são as coisas que realmente importam, sabe? Então não espere a morte chegar de um jeito ou de outro para você se arrepender, né? Se arrepender de não dar valor a essas coisas. Dê mais valor a uma xícara de café, a um filme, a um sorriso, a um abraço, a uma caminhada, a um feriado que nem importa tanto, mas que reúne pessoas que se amam. Parece muito sentimentalista esse vídeo, mas não é. É apenas um vídeo que tem como objetivo devolver o valor que o ser humano retira dele mesmo todos os dias. A cada briga que temos, a cada divórcio, a cada homicídio, suicídio, debates políticos,
o outro ser humano se torna cada vez menos humano. E nós nos tornamos cada vez mais humanos, né? Tudo que é feito contra nós é extremamente desumano, é extremamente monstruoso, é o fim do mundo. E tudo que nós fazemos contra o outro é sempre algo simples de explicar, tem um contexto, né? Porque a gente vive numa cultura de morte, onde a nossa vida é a única que importa, dos outros não, né? Porque o outro, ele é diferente politicamente, diferente de cor, de pele, diferente de idade, de sexo, né, gênero. Então a gente reduz aquela pessoa se torna menos pessoa. E logo tudo é válido contra ela, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque a gente acaba fazendo isso dentro das nossas próprias famílias. Com os nossos pais, nossas mães, nossas esposas, maridos, filhos, amigos. E tudo fica tão seco, ao ponto de você passar a sua vida no piscar de olhos e não entender o que você perdeu ou o que você ganhou. Foram só momentos que se acumularam na sua memória e você viveu esses momentos e não sabe muito bem saborear eles. Nem depois deles terem passado e nem no momento em que eles aconteceram, né? Hoje em dia você refletir sobre isso é muito importante, porque a maioria das relações vão se esfriando com o tempo. As pessoas estão se fechando cada vez mais nos seus mundos, se fechando cada vez mais às suas próprias opiniões e impressões e procurando cada vez mais pessoas que validem mais a sua própria opinião, né? E não se importam com o próximo. Bom, não seja assim. Sua mãe é um ser humano, o seu pai é um ser humano, o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, o seu amigo, a sua amiga, um desconhecido na rua, são seres humanos, não são demônios que você pode fazer, pode rechaçar, pode matar de inúmeras formas possíveis, nem sempre da maneira literal, né? As pessoas são pessoas. E você encontra o valor do ordinário no amor, né? Essas coisas tudo fazem sentido por conta do amor. Quando você faz algo com amor e por amor, você percebe que realmente a morte ela é muito triste, principalmente quando não se tem um defunto. No mais é isso. Eu espero que eu não tenha sido tão prolixo. Eu espero que a mensagem tenha sido o mais clara possível. E espero que alguém entenda, pelo menos uma pessoa entendendo isso no mundo. Já vai ser de grande gratificação para mim. Não esperem vocês ficarem velhos demais ou sofrerem demais para começarem a dar valor às pequenas coisas.